Nós conhecemos-nos, eu, o Miguel e a Teresa, no primeiro ano do conservatório. Ahm, e, e nós surgimos, o bestiário surgiu a partir de uma proposta da Teresa, que tinha um texto original, escrito por ela, e queria levá-lo à cena. E então, na altura, penso no final do nosso primeiro ano, ela falou comigo e com o Miguel, ahm, para criarmos o que é agora o Atma Victo, o espetáculo Atma Victo. O Miguel estava acho que tinha estado numa fase com muitas assistências de encenação, e então a proposta foi o Miguel trabalhar como intérprete neste espetáculo, eu fazer assistência de encenação à Teresa. E entretanto falamos com outra colega nossa, também da escola superior, para começar o projeto connosco. Entretanto o projeto deu umas voltas e a colega que estava a trabalhar connosco deixou, e nós no segundo ano conhecemos a Helena, que entrou para a nossa turma, felizmente, e pronto, e nós identificamos-nos bastante com o trabalho dela e a maneira, pronto, da Helena de ser, e decidimos que seria uma mais-valia para o nosso trabalho e convidámo-la a juntar-se ao Atma Victo. E a meio desse processo, o que seria um espetáculo, uma criação breve para apresentar, tornou-se a convite do Teatro da Garagem, onde fizemos uma residência artística. Tornou-se um processo longo e bom de criação, onde estivemos quase 2 anos a trabalhar neste espetáculo. Portanto, foram 2 anos em que nos conhecemos muito bem, a nível de trabalho, a nível pessoal, e decidimos que fazia sentido continuarmos a explorar esta aliança entre os 4, e terminado o Atma Victo, decidimos então efetivar este grupo, este coletivo artístico, e nasceu o Bestiário. As ciências sociais e naturais são um bocadinho também da nossa inspiração e surgem consoante o projeto em si. Portanto, o Atma Victo foi feito de uma forma e agora para a nossa segunda criação, que é a Umbra, está a ser feito de outra forma. Acho que isso também tem um bocadinho a ver com o nosso historial, porque vimos de formações um bocadinho diferentes. No meu caso, eu tenho a licenciatura em Comunicação Social e Cultural e o mestrado em Gestão Cultural. No caso do Miguel, ele tem a licenciatura em Ciências Farmacêuticas. No caso da Helena, ela tem formação também mais ao nível da dança e da música. E o Afonso em teatro, não é? Até porque temos também idades diferentes, então isso a nível de experiência torna a coisa também um bocadinho, também ela diferente. No caso, portanto, da questão das ciências naturais e das ciências sociais, acho que tem a ver não só com o nosso historial, não é? A nossa experiência académica e profissional, e com o próprio projeto. No caso do Atma Victo, consoante os temas que foram surgindo e que se foram tornando a base do projeto, nós trabalhámos muito dentro dos nossos conhecimentos limitados, não é? Um bocadinho mais por paixão e por gosto. Trabalhámos, por exemplo, com conceitos da física quântica, mas mais na base da inspiração, porque nenhum de nós tem conhecimento suficiente para ao nível da física quântica, não é? Também trabalhámos com alguns conceitos da antropologia e da filosofia. No caso da antropologia, algumas cenas foram inspiradas em rituais ancestrais, por exemplo, e no caso da filosofia lemos algumas coisas e também vimos, por exemplo, há um vídeo que o Steiner tem que fala da memória, e nós aproveitámos um bocadinho aquilo que ele estava, da música e da memória, aquilo que ele estava a dizer para inspirar-nos. Portanto, não é propriamente uma apropriação, é mais uma inspiração.
No caso da Umbra, estamos a trabalhar muito com a filosofia, também com a antropologia, mas acho que virámos muito mais para a filosofia. Fizemos uma pesquisa até bastante alargada no início, estamos a trabalhar com autores como o Byung-Chul Han, ou o Kierkegaard, ou o Heidegger, portanto, mas nunca pensando que somos entendidos na matéria, é mais alguma coisa que nos serve e que nós podemos ir buscar para nos apropriarmos, digamos assim. O Atma Victo surgiu primeiramente de um texto que eu escrevi em Valência em 2012. O texto era conjunto, ou seja, era meu e do Marques Krieg. Depois eu traduzi o texto para português e quando fiz a tradução o texto ganhou uma vida nova. Não é melhor nem pior, foi diferente. A partir daí eu tive a necessidade de tentar materializar o texto para a cena. Como o Afonso falou, fiz o convite ao Miguel, fiz o convite ao Afonso, depois surgiu a Helena e depois pela garagem houve a oferta de fazermos uma residência artística de 2 anos, aliás, de 1 ano. Digo 2 anos porque o processo total teve 2 anos, desde o início em que trabalhámos sobretudo na Escola Superior de Teatro e Cinema, que nos foram cedendo espaços, a depois o ano de residência no Teatro da Garagem. Depois desse ano de residência, aliás, durante esse ano de residência nós tivemos muito espaço para pensar, para criar, para perceber um bocadinho o que é isto de ter uma linguagem comum e que processos criativos podemos trabalhar para o trabalho ganhar outra consistência, outra vida. E a partir destes pensamentos surgiu a ideia de dividir o Atma Victo em 3 temas diferentes. O primeiro tema, o universo, e lá está aí a referência da física quântica. O segundo tema, a revolução, onde trabalhamos mais os conceitos filosóficos e antropológicos. E o terceiro tema, o amor. Aí também entra também a parte mais da filosofia e da antropologia. No caso do universo, aliás, do universo e dos outros 2 temas, fizemos ensaios abertos em que convidávamos público e nos ensaios abertos tínhamos sempre uma parte final em que havia um bocadinho de feedback do público e nosso daquilo que tinham experienciado. Portanto, o público fazia-nos várias perguntas, também dizia aquilo que tinha visto e nós também retribuíamos perguntas e dávamos um bocadinho de feedback daquilo que estávamos a pensar fazer e de como é que a coisa tinha surgido. Isso ajudou-nos muito a alicerçar o nosso processo e a dar-lhe ainda mais consistência. Passado este ano de 3 ensaios abertos e muito trabalho, chegou o dia da estreia e apresentámos no ciclo Try Better, Fail Better de 2018. Isto aconteceu em abril. Agora, a Escola de Mulheres abriu-nos a possibilidade de repor o Atma Victo e vamos fazer a reposição dia 29 e 30 de novembro e 1 e 2 de dezembro às 9h30. Pronto, aproveito para fazer o convite a quem quiser de ir ver o Atma Victo. Para falar sobre a residência artística tínhamos de estar a falar também da Umbra, porque foi nesse contexto que nós fomos fazer a residência artística no Capa, e foi a nossa primeira residência artística, por isso foi uma experiência muito nova para nós. Como é que nós numa semana conseguimos tirar partido de todas essas horas para estar ali no trabalho, uns com os outros, e ao final de contas são quase 24 horas durante uma semana todos juntos. Também há isso, não é só a parte artística. Como fomos numa fase muito inicial do processo, fomos mais numa tentativa de explorar os conceitos e temas que já tínhamos na mochila. Chegámos lá,
É sobre isto que nós estamos a trabalhar. O Miguel vai falar um bocadinho sobre isso. E a partir daí, desses conceitos, fomos para a rua, até tirámos partido da cidade em si, para fazer alguma exploração daquilo que nós pessoalmente vimos como a nossa umbra, o nosso mergulho interior. E foi a partir desses. Já tínhamos textos escritos antes de irmos para a residência, mas foi na residência que nós aprofundámos esses textos e até fizemos uma primeira montagem do texto que será a Umbra, até agora, ou parte dele, exato. E portanto foi essencialmente isso, foi discutir os temas que já tinham sido levantados, aproveitá-los para criar texto e a nível mais prático, estamos aqui ainda num impasse entre todos, porque isto são muitas linguagens juntas, muitas cabeças juntas, muitos corpos juntos e às vezes a coisa é assim difícil de chegar a um consenso e estamos a falar de um tema muito delicado e é preciso aprofundar melhor ainda o que é que isto pode ser ou então simplesmente definir para levarmos isto à prática e vai ser um processo interessante, mas a residência artística acho que foi uma boa etapa para nós enquanto estrutura e também para a Umbra em si. Vamos levar certamente muita coisa de lá. Eu acho que do espetáculo o que nós podemos esperar, a Umbra surgiu de um convite já faz agora um ano, da Gerador, de fazer uma performance para as caves do Liceu Camões que tivesse como tema a sombra. E daí surgiu um texto e uma performance de meia hora que nós fizemos e entretanto surgiu a necessidade de continuar a fazer esse trabalho e de aprofundar tanto conceitos filosóficos, literários e coisas mais pessoais de entre todos que nos pudessem interessar trabalhar de uma forma mais profunda. O que inicialmente era a Umbra era uma espécie de jogo entre a luz e a escuridão e qual era o papel da escuridão nos dias de hoje, onde nós temos uma cidade que está 24 horas sob a luz e daí começámos a perceber que havia mais satélites à volta dessa problemática, nomeadamente silêncio, nomeadamente a lentidão, nomeadamente o escuro em relação à sombra. E começámos a trabalhar estes 3 temas base que nos deram uma espécie de núcleo central, que era o vazio ou o fundo, como nós começámos a chamar. E entretanto, na residência artística e mesmo no que nós temos trabalhado, temos sempre referido à Umbra ou ao processo do espetáculo em si como um mergulho. Nós ainda estamos um bocadinho aéreos em relação ao que isto vai ser na prática. Já temos muita coisa feita, mas também ainda temos muita coisa por definir. Mas para nós, para já, o que se afigura mais é este espetáculo fazer uma espécie de mergulho do que é retirar camadas do nosso cotidiano e retirar camadas do que é normal e comum e habitual existir no dia-a-dia e tentarmos percebendo cada vez mais profundamente o que é que faz de nós humanos ou o que é que nós encontramos no sítio em que não há nada, o que é que acontece quando não acontece nada, o que é que ouvimos quando há silêncio. Então é uma espécie de desafio tanto para nós pessoalmente percebermos como é que isso se opera connosco, se é para uns através da meditação, se é para outros através de reflexão e de pensamento, se é de viagens, se é de leitura, se é cantar, o que quer que seja, qual seja o modelo, e depois dar uma roupagem para que isto seja oferecido às pessoas e que as pessoas também façam, que o espectador faça este mergulho connosco. Não que o faça connosco, se calhar, a viver aquilo, mas provavelmente que se aperceba desse movimento de ir ao fundo e de voltar e perceba como é que isso também se pode operar na vida de cada um. Nós começámos esta entrevista ainda antes a falar sobre uma espécie de automecenato, que acho que nós vivemos todos temos de ser os automecenas de patrocinar não só a nossa vida pessoal, como a nossa vida artística
através dos nossos próprios meios. Eu acho que isso é o estado das artes hoje em dia. É um bocado o automecenato que está a ser instaurado. Isso tem pontos positivos e pontos negativos. Nós ainda somos muito novos e podemos incorrer naquele erro de achar que todos os que vieram antes que poderiam ter feito as coisas de forma diferente. Nós certamente, quando chegarmos daqui a 20 anos e o bestiário fizer 20 ou 30 anos, também vamos ter feito muitos erros e vamos certamente deixar coisas por fazer para uma próxima geração. Eu sinceramente gosto mais talvez de pensar nesta problemática do que é que eu posso fazer pessoalmente e artisticamente para contribuir para um estado mais saudável das artes, do que tentar diagnosticar de uma forma genérica e sem muita informação que não tenho, que não possuo e que não domino, estar a dizer que a causa é X ou Y, porque acho que vou muito claramente falhar e prefiro pensar o que é que eu posso fazer com a minha vida e com a vida dos que me são próximos para isto melhorar um bocadinho. Eu acho que é sempre uma pergunta um bocadinho difícil, esta do estado das artes performativas, até porque acho que há sempre coisas diferentes a trabalhar dentro das artes performativas. Uma parte, por exemplo, é a educação artística, outra parte é a criação, outra parte é a programação, outra parte é dentro da criação. Mesmo dentro da criação existe a parte de encenação, a parte de dramaturgia, portanto é de facto complexo falar do estado das artes performativas, e só consigo mesmo falar de um circuito que é próximo, que é mais o circuito emergente. Dentro do circuito emergente, eu acho que na área da educação artística está-se a tentar fazer um bocadinho mais, prestar um bocadinho mais de atenção a esse lado que é tão importante na formação de públicos, por exemplo, e acercar a arte contemporânea, que às vezes tem uma linguagem difícil, não só ao público teatro ou ao público, digamos, artista, mas a um público geral, que acho que é um bom desafio e um desafio muito saudável, e acho que se está a fazer um bocadinho mais do que se fazia antes, não só por parte das instituições, mas também por parte de grupos emergentes como nós que têm esse interesse e essa preocupação. No que toca à parte da criação, eu acho que há muitos grupos emergentes a surgirem, isso é muito positivo, grupos com linguagens muito diferentes entre elas, o que é bom, porque significa que estão a pensar por si, que estão a tentar trabalhar a partir das suas necessidades criativas e não a tentar copiar modelos, e acho que agora a nossa luta é criar sinergias, exatamente como está aqui o Miguel a fazer, é fazer com que exista espaço para toda a gente, e também tentar nos acercar àqueles que não são emergentes e tentar criar exatamente um todo. Não que as partes estejam tão divididas e, portanto, haver maiores sinergias, maior cooperação. Pelo menos essa é a nossa vontade, e é uma vontade que se calhar agora é um bocadinho utópica, mas também acho que se não existirem utopias a vida será um bocadinho triste, e portanto é nisso que acreditamos. Pois essa utopia também é o que ainda nos mantém vivos e a tentar pelo menos que nós, não só nós enquanto grupo, mas nós, artistas, aliarmos-nos também aos nossos colegas artistas. Há muitas falhas a todos os sentidos, principalmente a nível financeiro, que é uma coisa que nós também ainda não sabemos muito bem como é que havemos de gerir, porque nós, ainda o Miguel falou no início, temos que nos automecenar para conseguir fazer as coisas, e temos
é possível, eu faço-me imensas vezes esta pergunta, é possível nós não termos que estar sempre a depender de subsídios também? Como é que nós nos aliamos a outros grupos, para outras identidades artísticas, para juntos caminharmos para a frente? E acho que isso também está ligado ao público em geral, não só o público ou os artistas, isto é um núcleo tão fechado que nós acabamos por fazer também para artistas. Como é que isso muda? Como é que nós sensibilizamos o público em geral a ir ao teatro, a fazer arte, mais importante do que isso? Eu acho que a chave está na união entre nós todos, porque nós não sabemos e ninguém sabe como é que isto se faz, portanto acho que todos juntos se calhar conseguimos criar pelo menos uma estrutura com mais estabilidade. Pegando disso da união que a Helena estava a falar e da criação de sinergias, e isto é uma coisa que nós falamos às vezes, que acho que efetivamente é importante as pessoas não se isolarem, ou seja, nós, os novos, temos muito a aprender com os velhos e criando estas cooperações e trabalhando uns com os outros, acho que é daí que podem surgir coisas boas e importantes, porque estando isolados não faz sentido nenhum. Atualmente. E para além disso, pegando também um bocado no que a Teresa estava a dizer da criação e do aparecimento de grupos emergentes, acho que também é muito importante, para além do aparecimento desses grupos, é a existência de estruturas que os acolhem, e eu sinto que isso está a acontecer, que as estruturas têm interesse em acolher esses grupos e em dar-lhes a oportunidade de explorar a sua linguagem, o seu mundo. E isso é muito importante para nós e para todos os nossos colegas, para termos algum meio por onde começar. Muito obrigado aos quatro. Muito obrigado. Obrigada.